Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e vocês pediram muito esse vídeo das minhas leituras de 2021 e as que eu acabei abandonando também. Não foi nenhum abandono, né? Eu entendi que não era o momento, talvez ano que vem eu consiga retomar e consiga finalizar. Eu não vou detalhar, tá? Porque esse não é o propósito, é mais mostrar mesmo quais foram os livros lidos. E eu vou falar um pouquinho sobre metas de leitura para 2022. Então, fique até o final do vídeo que vai ser bem top, bem legal, bem especial. E eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Primeiro livro do ano foi Guerra dos Espetáculos, o Cristão na Era da Mídia. Por que eu não tenho ele e não estou mostrando? Porque foi no Kindle que eu li, foi o primeiro livro de 2021 e foi muito incrível, foi muito especial para mim, porque eu não sabia que aconteceria tudo o que aconteceu, né? Por exemplo, eu não sabia que eu lideraria um ministério de adolescentes, eu não saberia que eu estaria constantemente falando no microfone, que eu estaria constantemente me expondo mais do que eu já me expunha, né? E eu creio muito que o Senhor preservou muito meu coração quando eu li esse livro, né? Para que eu não vivesse das mídias, da exposição, mas que eu tivesse um propósito ao me expor. Então isso foi muito especial para mim ler esse livro. Tem até aqui as marcações dele, tava relendo aqui e eu vi o quanto foi incrível lê-lo, sabe? O quanto o Senhor preservou meu coração e me guardou nele ao me direcionar a essa leitura. Então, primeiro livro, Guerra dos Espetáculos. Segundo livro, Quem Mexeu no Meu Queijo. Meu Deus, esse livro é fantástico, eu não dava nada por ele. Mas ele tá cheio de marcação aqui, eu li ele, se eu não me engano, em 2 dias. Mas realmente foi tão transformador na minha vida que quem me conhece no início do ano eu tinha um cabelão enorme. E quando eu terminei essa leitura, eu perdi o medo de mudanças, né? E eu entendi da parte do Senhor que eu estou constantemente em transformação. Então eu peguei literalmente a tesoura às 6 horas da manhã e cortei meu cabelo aqui. Meu cabelo era enorme. Eu cortei em casa porque eu olhava pro espelho e não me reconhecia. E eu entendi que, além de toda a transformação interna que o Senhor estava fazendo em mim, eu precisava externalizar isso. Então, quem mexeu no meu queijo é para você que tem muito medo de mudança, de transformação. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar muito com você através desse livro, muito embora ele não seja cristão, tá? Então precisamos parar com esse preconceito com livros não cristãos. Terceiro livro, O Jardim Secreto, da Mary, que perdeu os pais e vai morar com o tio e conta uma história fascinante. Não vou dar detalhes, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, mas esse livro foi incrível, foi uma história muito envolvente. Outro livro que eu li em 2021 foi Cultura, um conceito antropológico, um livro da faculdade. Eu não costumo comprar livros da faculdade, mas essa era uma disciplina que eu gostei muito, eu fiquei apaixonada por ela, na verdade, e eu comprei esse livro porque com certeza eu quero reler, quem sabe em 2022, mas foi muito incrível para entender um pouquinho da cultura, das origens, do conceito da antropologia mesmo dentro de cultura. Então esse livro foi incrível e foi um que eu li em 2021. Próximo livro que eu li junto com meu namorado, esse livro foi tão espetacular que só eu mostrar pra vocês que vocês já vão entender. A Formação de um Discípulo foi onde eu entendi muita coisa sobre discipulado, além de tudo que eu aprendo na minha igreja. Ter isso compilado em um livro foi espetacular. E só pra vocês saberem, ó, eu marquei muito, é um livro que eu fico na cabeceira, lendo, relendo, e eu vou continuar com ele, com certeza. Ele é incrível, você entende tudo sobre discipulado, além de ter, deixa eu achar aqui pra vocês, eu sei que não é pra dar detalhe do livro, mas ele tem meio que uma lista de verificação do discípulo, né? Então, assim, ele tem um checklistzinho. Então, ele é incrível demais, muito prático e muito poderoso para quem consegue aplicar isso, quem é líder, quem discipula, enfim. Outro livro é o Imersão, do meu pastor. Esse livro é espetacular, eu terminei de ler esse ano. Eu não marquei muito ele, porque na verdade é uma leitura bem fácil, mas é um livro muito mais didático e de aplicação mesmo de liderança, porque o nome dele é Imersão, o desafio e o legado do líder. E aí ele meio que tem umas instruções no começo, né? Algumas lições, algumas coisas importantes para o líder, sobre motivação, falar em público,
legado, tudo isso que é muito importante, mas chega mais para metade do livro e são lições, né? Lições que você pode aplicar para os seus liderados e aplicar na sua liderança também. Lições que você pode dar, seja sobre obediência, tem muitas coisas muito boas aqui. Sobre esperança, que não pode morrer, você continuar motivado, você vencer a tentação. Então, é um livro incrível que você precisa ter na sua casa. Deve ter disponível ainda, vou deixar aqui o link na bio do Instagram do meu pastor. Esse livro é espetacular, gente. Eu sou apaixonada por ele de verdade, porque ele me ajuda muito. São recursos muito importantes para quem é líder ou para quem um dia vai liderar ou espera a liderança, tá bom? Vale ressaltar que não está na ordem, tá? Eu não coloquei na ordem do ano, mas eu só falei o primeiro mesmo que eu li. No começo até estava na ordem, mas não está mais. E o próximo livro é Kryptonita, tá com uma capa diferente porque eu que fiz essa capa aqui. Eu formatei esse texto. Mas o livro é Kryptonita, eu li com as meninas da igreja, né, que a gente acorda todos os dias às 6h30 para fazer uma leitura, e esse livro foi incrível. É Kryptonita, Como Destruir o que Rouba a Sua Força, do John Bevere. Esse autor é incrível e foi muito importante porque às vezes a gente está na caminhada e a gente não entende o que nos faz desanimar, o que faz perder a nossa força, quais são as fortalezas espirituais, tudo aquilo que está nos fazendo esmorecer, enfraquecer. Então esse livro é muito poderoso, como vocês podem ver. Marquei do início ao fim, eu pretendo relê-lo. Não é um livro fácil de ser lido, não é um livro fácil de ser digerido, porque ele é bem poderoso mesmo. Por exemplo, tem capítulo que fala sobre adultério, idolatria, pecado, você entender onde tudo começa, fala sobre arrependimento. Então ele é espetacular. Próximo livro que eu já tinha lido antes e eu reli com as meninas também foi O Ego Transformado. Na verdade a gente leu um resumo, né, de feminilidade radical, mas eu não conto como leitura porque foi um resumo. E aí depois a gente entrou em Ego Transformado. É um livro bem simples de ser lido também, mas fala muito sobre o ego, né? Sobre a importância de você se submeter e você se esquecer. Porque quando você se esquece, você permite que o Senhor seja exaltado. Não que a gente tenha que permitir algo, mas quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, quanto mais nós estamos fracos, mais Ele se torna forte, porque o poder dele se opera em nossas fraquezas. Então é um livro bem especial mesmo, é um livro curtinho, tá? Recomendo, Ego Transformado. Próximo livro foi minha tia que me indicou, ela me deu de presente. É um livro bem simples, bem tranquilo, tá? Não esperem coisas muito, meu Deus. O Resgatador, O Amor de Deus pelas Lentes do livro de Ruth. Andréa Gonçalves, ela é da Lagoinha, Niterói, quem conhece. Então ele é bem legal porque ele fala muito sobre a história de Ruth, né? O livro de Ruth. Então, para quem quer conhecer um pouquinho mais, para quem quer mergulhar um pouquinho mais, é bem legal. Eu gostei bastante da formatação do livro, porque ele tem imagens em algumas partes, e isso ajuda muito no entendimento, né? Ser ilustrado, isso torna bem mais especial quando você consegue mergulhar no mundo da imaginação. Outro livro que eu demorei muito para ler, se eu não tivesse enrolado tanto, eu poderia ter lido muito mais livros ao longo desse ano, foi Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, da Dale Carnegie, não sei pronunciar. É porque o livro é ruim? Não, eu que enrolei mesmo. O livro é muito bom, muito, muito bom mesmo. Eu marquei várias partes dele e é um livro que com certeza eu vou reler. Fala muito sobre comunicação, né? Os segredos da comunicação, como que você deve lidar com o próximo, lidar mesmo com as pessoas. Então é um livro bem legal, foi muito importante para mim, não só como profissional, mas como liderança na igreja também. Próximo livro, que na verdade foi no Kindle, e eu já tirei ele da biblioteca, mas foi um livro muito bom. Eu demorei muito para ele porque eu fiz um resumo, mão mesmo dele. Aprenda como Einstein. Um livro sobre técnicas de estudo, técnicas de aprendizado. Para quem gosta desse assunto, tenho certeza que vale a pena, tá bom? Um livro muito, muito bom mesmo.
Outro livro que foi muito importante que eu li no Kindle, e eu excluí também já, porque o Kindle tem limite, né, para você ter na biblioteca, é o Reset. Ele foi muito importante porque foi um momento onde eu estava muito cansada e esgotada. E ele veio como um bálsamo para minha alma, para o meu coração, que estava tão aflito, tão cansado. Então, para quem se sente cansado, aflito, desanimado, que lida muito com essa questão de pastoreio, liderança e tudo mais, é um livro cristão. Eu recomendo muito para você, porque foi muito importante para mim naquele momento. Próximo livro também foi e-book, PDF, foi do Kindle, Os que Amam a Sua Vinda. Foi um livro, é um livro curtinho, se eu não me engano, ele é bem curtinho, tem acho que umas 100 páginas, se eu não me engano. Foi muito, muito, muito especial pra mim, porque esse ano o Senhor me levou a estudar muito sobre a vinda dele, sabe? Eu não me aprofundei, mas é como se fosse o pontapé inicial daquilo que eu vou experimentar ao longo dos próximos meses, daquilo que eu vou estudar mais profundamente. Então esse livro, muito especial, Os que Amam a Sua Vinda, eu recomendo. Outro livro que eu li foi no Kindle também, que é O Tempo, de uma autora que eu gosto muito. Eu sempre me confundo do nome dela, mas eu vou deixar a lista aqui embaixo depois. O Tempo fala sobre uma senhora que tem uma determinada idade, que ela pode entrar num programa, e aí quando ela entra num programa, né, de assistência à maioridade, né, a uma idade específica, ela encontra muitas surpresas. E se surpreende muito com o que acontece lá. E então é um livro muito importante, muito reflexivo para nós sobre a valorização do tempo, daquilo que nós vivemos e que aquilo que nós vivemos hoje não vai voltar. Então nós precisamos valorizar isso de uma forma muito específica e preciosa. Próximo livro, eu comecei o seminário de teologia, a gente precisou ler esse livro e entregar um resumo. É a Bíblia através dos séculos, ele está bem marcado, ó. É um livro bem técnico sobre a Bíblia mesmo, a divisão da Bíblia, bibliologia. A gente entende um pouquinho do Antigo Testamento, do panorama, Novo Testamento, como estudar a Bíblia e várias outras coisas. Esse livro é bem legal mesmo. É um livro bem técnico, cansativo, a gente entende sobre vários tópicos, sobre vários assuntos, sobre versões da Bíblia. Então, para quem gosta muito de teologia e quer se aprofundar, eu recomendo esse livro, A Bíblia através dos séculos. O próximo livro, na verdade, foi uma releitura. Eu tinha ele físico, sendo que eu dei de presente para um amigo, que inclusive ele nem deve ter lido esse livro. Pior coisa é você dar um livro e depois a pessoa não lê, né? Mas amém, glória a Deus, a gente fez a nossa parte. Quem é Jesus, do Alessandro Vilas Boas. Eu quis reler esse livro fazendo resumo, porque da outra vez eu fiz leitura corrida, porque eu comecei a trabalhar com os adolescentes na igreja, né? E a gente estava muito nessa questão de Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Jesus, quem é Jesus, muitas dúvidas, a importância de fazer devocional, a importância de contemplar, a importância de passar tempo com Jesus. Então, se você está nesse período assim de muitos questionamentos, Quem é Jesus, do Alessandro Vilas Boas, é um livro muito importante e é fantástico mesmo, tá bem simples de ler e que te leva a muitas reflexões. Outro livro foi Sociedade do Cansaço, um professor meu da faculdade que me indicou, e é um livro incrível, não é muito fácil de ler, mas ele é bom, muito importante para mim, né, que sempre vivo nessa ativa, nessa loucura, então eu recomendo para você. Outro livro que também foi no Kindle é Não Apagueis o Espírito, fala muito sobre dons espirituais, sobre a importância de cultivar e manter a chama acesa, a importância da manifestação e da busca dos dons espirituais mesmo. Um livro fantástico, fantástico, fantástico do Fábio Coelho. Eu li esse livro fazendo um resumo, por isso que eu demorei muito para ler esse livro, mais do que esperado, mas ele é fantástico e eu recomendo muito para você a importância de buscar os dons, de manifestá-los em essência, o poder de Deus sendo manifesto para esse povo. Meu Deus, esse livro é fantástico. Outro livro que eu nem sei qual autor é, mas é Lealdade e Deslealdade, eu também li com as meninas da leitura, né? Nossa, que livro fantástico, é muito importante a gente cultivar um ambiente e um caráter de lealdade em tempos de tanta deslealdade. Ele é um livro cristão
E ele é muito, muito fantástico mesmo. Eu não tenho tirar nem pôr desse livro. Foi muito importante ler na igreja, principalmente na época que nós estávamos vivendo, estamos, né? É bem ministerial, confesso. Então, se você está começando agora, sabe, talvez não valha a pena ler. Mas se você está nesse ambiente de liderança, de ministério mesmo, eu recomendo você ler esse livro, Lealdade e Deslealdade. Próximo livro eu vou falar junto com outro, O Dom das Lágrimas e o DNA do Nazireu. O Dom das Lágrimas é justamente esse que está na capinha que eu tenho mostrado ao longo do vídeo. E o DNA do Nazireu foram 2 livros que o Senhor me encaminhou, me direcionou para ler nesse finalzinho de ano. E assim foi poderoso demais na minha vida. Algo bem específico que ele queria falar comigo, fazer em mim, através de mim. E direções para o próximo ano mesmo. Continue derramando lágrimas, continue se quebrantando, continue para que o DNA do Nazireu seja implantado em suas veias. Então, assim, não vou dar detalhes porque foram experiências muito pessoais, compromissos que eu fiz com o Senhor, mas se você puder, leia O Dom das Lágrimas e o DNA do Nazireu. E por último, foi o livro mais especial, assim, da minha vida. Claro que não tem como definir o livro mais especial da minha vida, né? Mas foi um livro, assim, que eu terminei chorando. Foi Eleitor Mágico, não é um livro cristão. É uma literatura, sabe? É um livro completamente diferente daquilo que eu tô habituada. Mas foi um livro muito especial pra mim, de uma menina que é fascinada por livros. E acontecem várias coisas ao longo da história dela. E através de um leitor digital, ela consegue observar a história das pessoas. Então acontece muita coisa extraordinária. Eu gravei vários trechos do livro e enviei para o meu e-mail, porque realmente é um livro espetacular. Galera, então, ao todo, 22 livros que eu li ao longo de 2021. Pode ser que até o momento desse vídeo, né, tem alguns diazinhos a mais ainda. Até 2022 eu leia mais livros, não sei, não sabemos. Mas eu falo pelos stories pra vocês, depois atualizo na descrição do vídeo qualquer coisa. Mas eu quero falar com vocês sobre metas de leitura para 2022, né? Porque a única coisa que eu quero falar com vocês não é nem detalhar, porque eu falei sobre planejamento 2022 e isso se encaixa perfeitamente para leitura. Mas o que eu quero falar pra vocês e que eu tô fazendo, posso mostrar nos stories, em vlogs ano que vem também, que eu não tinha o hábito de traçar metas, sabe? Não digo metas de leitura, porque às vezes a gente quer ler, assim, 2 livros por mês, mas a gente pega de forma muito aleatória. Sei lá, eu quero ler esse livro, eu quero ler esse livro, de forma muito aleatória, mas não. Os livros são verdadeiros combustíveis e traçadores mesmo, que são traçados, são indicadores de onde nós vamos chegar e de quem nós vamos ser. Então nós não podemos ler livros de formas muito aleatórias, né? E a dica que eu dou pra vocês pelo menos ao longo desses 3 primeiros meses do ano, se, sei lá, você quer ler 1 livro por mês, defina os 3 livros que você quer ler. Quais são as suas metas? Quem você quer ser? Por exemplo, um dos livros que eu vou ler em janeiro, eu não vou falar sobre a quantidade de livros para não gerar comparação, sabe? Porque eu posso ler menos, você pode ler mais, eu posso ler mais, você menos, mas um dos livros que eu vou ler sobre disciplina espiritual. Eu quero muito ler esse livro, não só para minha transformação, mas para aplicação da minha liderança na igreja, daquilo que eu vivo na igreja, levar para esses adolescentes, para as meninas da dança, para as crianças, que agora tem Ministério de Dança Infantil. Então eu sei muito bem o que eu vou ler e o porquê eu vou ler. É muito importante você saber isso, porque senão vai ser só mais um livro, só mais uma leitura. E esse não é o intuito, não é o propósito, combinado? Então trace pelo menos os livros que você quer ler ao longo de 3 meses. Ao final desses 3 meses você analisa como que foi, e depois ao longo de mais 3 meses, 3 meses e 3 meses. E por último, além disso que eu queria falar, são livros que eu larguei. Porque Tardo Pleno Avivamento, eu já li esse livro, mas eu resolvi relê-lo. Só que eu não reli por completo, né? Eu ia reler com os amigos, acabou que não rolou, e eu li alguns capítulos dele. Então, na verdade, não foi nenhum abandono. Eu já li esse livro e eu reli alguns capítulos e eu pretendo deixar ele na cabeceira para continuar relendo alguns capítulos conforme o Espírito for me direcionando.
Outro livro que tá uma luta para ler é esse daqui do Tim Keller. É porque ele é ruim? Não, ele é fantástico, extraordinário, mas eu simplesmente parei porque é um livro técnico sobre pregação e eu comecei a ler ele esse ano. Foi muito importante porque o Senhor realmente me levou para pregação, falar em microfone, exposição ao público mesmo, e eu preciso saber como montar uma pregação, como montar um esboço. Então eu pretendo me aprofundar, um livro que eu pretendo ler em 2022, porque nunca podemos cessar o conhecimento, precisamos sempre nos aperfeiçoar e nos aprofundar. E o último livro que eu larguei, na verdade não larguei, mas não larguei, mas eu tenho certeza que no primeiro trimestre esse livro tem que sair, em nome de Jesus, que é A Produção do Fracasso Escolar, Histórias de Submissão e Rebeldia. Foi uma professora que indicou. Não era uma leitura obrigatória da faculdade, mas eu quis comprá-lo porque eu tinha certeza que esse livro seria transformando da minha vida. E está sendo, tá? A parte que eu li, eu marquei quase tudo, porque realmente ele é transformador. Eu pretendo marcar ele todo, escrever todo nele, porque eu tenho muitos problemas e muitas crises com relação à educação brasileira. E eu quero muito me aprofundar nisso, não porque eu pretendo ser uma professora de escola, porque eu não pretendo realmente, mas porque eu quero levar uma educação que eu acredito aqui na internet. Então esse livro vai ser transformador na minha vida e com certeza eu irei ler nesse primeiro trimestre de 2022. Então é isso, galera. O vídeo ficou extenso demais, mas espero que vocês tenham gostado, curtido. Deixa o like aqui, comente sobre as suas aspirações, o que achou da lista de livros. E é isso, até o próximo vídeo.